Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, Jesus subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 8 de janeiro de 2025, depois da Epifania. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. A passagem de Jesus que anda sobre o mar. Essa é uma outra passagem cheia, mas cheia de enorme significado para cada um de nós e que nem daria para nós pegarmos todos os significados. Mas veja, olha o que o texto começa nos dizendo. Depois que Jesus saciou 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Aqui não resta dúvida para mim de que, depois de uma cena daquela, era muito provável que a vaidade subisse ao coração dos discípulos. Então Jesus, protegendo eles disso, essa é uma primeira interpretação, ele obriga, né? A palavra é essa. Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e vazar daquele lugar. Não era para ficar ali. Por quê? Porque provavelmente a vaidade subiria ao coração deles. E o Senhor queria trabalhar no coração dos discípulos a humildade de sempre, a humildade dele. Então Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca. Mas, além disso, isso aqui também tem mais significado para cada um de nós. Nós podemos olhar para essa passagem e nós podemos ver aqui que Jesus, ao colocar os discípulos no mar, na barca, os discípulos precisam experimentar então agora algumas coisas. E isso vale para a nossa vida. Uma vez que nós vemos os milagres do Senhor, uma vez que nós caminhamos com o Senhor, nós teremos que experimentar as mesmas coisas que os discípulos experimentaram. Primeira coisa, a oposição dos ventos. Essa é a primeira coisa que o discípulo de Cristo, o discípulo instruído de Cristo, ele precisa experimentar e lidar com isso, com a contrariedade desta vida, com a contrariedade do apostolado. Os ventos não são a nosso favor. Os ventos não são a favor da doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo, da boa nova de Cristo. O conceito, os valores que estão na cabeça das pessoas de hoje são totalmente ao contrário do que são os conceitos de Jesus Cristo, meus queridos. São totalmente ao contrário, é totalmente diferente daquilo que Jesus quer propor para cada um de nós. Então, Jesus quer, e por isso ele nos obriga a entrar no barco, ou seja, entrar no barco é entrar na igreja. Então, entrando na igreja e deixando que a igreja entre dentro de nós, inevitavelmente nós vamos experimentar o vento contrário. Nós vamos experimentar aquilo que o velho Simeão disse para Jesus, disse para Nossa Senhora a respeito dele. Esse menino, ele vai ser um sinal que provocará contradições. Então, nós também vamos experimentar isso, meus queridos, a contradição do que é entrar na barca, e a barca é a imagem da igreja, e experimentar os ventos que são contrários. Mas não só isso. Ora, então se Jesus então nos quer tirar de toda a vanglória, de toda
a vaidade espiritual e experimentar a contrariedade, existe uma outra coisa que nós também, por vezes, e para o nosso próprio bem, nós vamos experimentar: o silêncio e a ausência de Deus. Uma ausência que não é uma ausência que, segundo aquilo que nós julgamos como critério de ausência, mas uma ausência que nos purifica. Os discípulos estavam na barca, agitada, 3 horas da madrugada, ou seja, no horário das trevas, no horário onde a concupiscência, aquilo que o mundo está ali atacando, e os discípulos estão lá como? Sozinhos. Sozinhos, o texto diz. Então, por vezes, nós vamos ter que experimentar o silêncio de Deus, a ausência de Deus, porque Deus, Ele quer nos fazer caminhar. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você se dirigiu ao Senhor, pediu uma resposta a Ele e simplesmente Deus não te respondeu nada? Simplesmente Ele ficou mudo, como se tivesse te abandonado, te deixado a ermo, né, no meio do mar intempestuoso desta vida. Quantas vezes você já experimentou isso? Eu já experimentei isso, experimento de vez em quando. A ausência, parece que Deus esqueceu de nós. Aonde que Deus está no meio dessa situação? Aonde que Deus está no meio desse mar agitado? Então Jesus manda de propósito para que a gente possa experimentar isso. E isso eu digo, irmãos, é uma grande purificação para o nosso coração. Mas quando chega a aurora, de 3 horas da madrugada para frente, é a hora da aurora. O texto faz questão de dizer: por volta das 3 da madrugada, Jesus veio caminhando sobre o mar. Então, quando chega a aurora, chega o auxílio divino. Que imagem maravilhosa! E Jesus vai dizer uma frase, quando os discípulos estão, então, com muito medo, no maior medo da nossa vida, na maior hora de dificuldade da nossa vida. A palavra que Jesus diz para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã, sou eu. É aquela mesma frase que o Senhor, na sarça ardente, disse para Moisés: eu sou aquele que sou. Ou seja, Jesus está dizendo: não importa o mar intempestuoso que está à sua vida, não importa até mesmo o que esteja te acontecendo agora, eu sou eu. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Ei, filho, filha, eu posso todas as coisas. Sou eu. Mesmo no mar agitado da sua vida, no momento da aurora, ou seja, naquele momento que nós estamos mais cansados, mais vulneráveis, naquele momento que a gente está para desistir, desanimar, em que Deus vê que as nossas forças nós já não temos mais. É aí que Ele vem e Ele dá uma palavra para mim e para você dizendo: sou eu, sou eu. E os discípulos, diz o texto vai encerrar dizendo que os discípulos eles estavam ainda sem mesmo entender o que tinha acontecido na multiplicação dos pães. Agora então é que eles não estavam entendendo nada mesmo. E eles foram compreender isso somente depois da ressurreição. Somente depois da ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, é que todas as coisas foram ficando claras para a vida dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você não entenda agora o que está te acontecendo. Pode ser até mesmo que você ache que Deus te abandonou. Pode ser que você esteja muito confuso com tudo que anda acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer para você: aguenta firme, porque a aurora está chegando. E Deus pronunciará uma palavra para mim e uma palavra para você, dizendo: sou eu. E o que acontece com esse sou eu? Quando Jesus entra na barca, o mar cessa, a calmaria se estabelece. É assim. Ele tem o governo, Ele que tem o governo de todas as coisas. É Ele que tem a última palavra, meus irmãos. É Jesus. Não é a doença, não é o sistema financeiro, não são os problemas do cotidiano.
Ele tem a última palavra. A única coisa que ele pede para mim e para você é confiança. São Marcos, ele omite o relato de São Pedro nessa passagem. Mas Pedro chegou a caminhar sobre o mar. Mas quando o vento redobrou, ele teve medo. E quando ele teve medo, a fé dele, olha, despencou. E é aí que ele começou a afundar. Nós começamos a afundar no momento mesmo, no instante mesmo, que nós tiramos os olhos de Jesus, deixamos de confiar e deixamos que tudo aquilo que está ao nosso redor fale mais alto no nosso coração do que aquela palavra que está ecoando. Sou eu. Sou eu. Jesus dizendo, eu sou Deus. Eu posso tudo, estou aqui e posso realizar todas as coisas. Peçamos ao Senhor hoje essa graça de não tirarmos os olhos dele para ouvirmos dele essa palavra, sou eu. E quando ele coloca os pés no barco da nossa vida, nesta situação que você está vivendo agora, tudo vai cessar. Confie, creia, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.